vamos para prece inicial e logo em seguida a palestra com a Sueli, cujo tema é os animais e os homens. Então vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Querido Deus, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, agradecemos por mais essa oportunidade de aqui estarmos para estudarmos e aprendermos sobre as suas divinas leis, sobre os ensinamentos do Cristo. Pedimos que a espiritualidade amiga nos envolva, nos ajude a compreendermos melhor, a assimilarmos todo esse conteúdo, assim como também intuir a nossa amiga Sueli nessa palestra. Que a sua fala seja esclarecedora e seja compreensível para todos nós. Que o Senhor Jesus, Mestre querido, esteja entre nós, nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Uma boa tarde para todos. Cá estamos ainda nesse assunto, né? É grande porque tem muitos detalhes. Então Kardec quis assim detalhar bastante essa questão dos animais e do homem, até porque logo que terminar esse assunto aqui direto, entra na metempsicose, que ainda existem pessoas que admitem que o espírito pode retrogradar e reencarnar em corpos de animais. Ainda tem pessoas que acham que isso é possível, né? Então, Kardec teve um cuidado assim muito grande de explicar muito bem, pedir muitas explicações aos espíritos a respeito dessa questão dos animais e do homem. Nós, domingo, abordamos a providência divina. E ali, esse assunto, providência divina, ele está na Gênese. Envolve também, a providência divina envolve também a questão dos animais. Porque a providência de Deus, com a sua criação, com os seres da criação, tudo que é criado, e tudo foi criado por ele, que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a providência dele envolve tudo que ele criou. Por isso, também, os nossos irmãos do nosso reino aí da inteligência limitada, porque eles também são inteligentes, também contam com a providência divina. Certamente que sim. Então, essa providência de Deus, ela tem início na sua criação. Ela tem início na sua criação. Deus provê todas as necessidades de todos os seres e de tudo que existe. E Ele nos protege, sabe tudo que pensamos. Tá lá, no Evangelho tem até não sei bem onde está, vou até procurar isso aí, que não cai um fiozinho de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Então, como pode, né? Como pode aquele soberano que a gente pinta a nossa imagem e semelhança, sentado num trono, né, como um rei, saber e cuidar de cada detalhe nosso, né? Mas cuida, né? Tá aí, daqui a pouco ela vai lá para o YouTube, vocês vão ouvir a explicação, mas quem quiser adiantar, é a Gênese. Tá na Gênese, no capítulo que fala sobre a existência de Deus, tá ali a providência de Deus e como Deus cuida de todos nós. Então, desde o início, lá atrás, né, na 21 ou 27, não sei, do Livro dos Espíritos, está ali os elementos que constituem o universo. Deus acima de tudo, né, o espírito e a matéria. Esses dois se unem
e vão caminhando, evoluindo, fazendo todo o processo evolutivo necessário em todos os reinos, como a gente viu aqui acontecer, né? Então, a providência de Deus com cada ser da sua criação começa no momento que ele criou tudo isso, né? Que ele criou tudo isso, tudo que existe, tudo, os universos, né? Ali ele demonstra a sua providência através do fluido cósmico que ele criou, que conduz o pensamento divino. Então, depois vocês deem uma olhadinha, e quem não tiver a Gênese, daqui a pouco essa palestra está no ar, é interessante porque responde essa questão de como Deus cuida da gente, né? Cuida de cada coisinha, cada ser, ainda mais que se a gente pensar que na Terra nós temos 10 bilhões de habitantes, só na Terra. E no universo nós temos mais de 1 trilhão de galáxias, não é de mundos não, é de galáxias, e cada uma com um sem número de mundos. Então, como que Deus cuida de cada detalhe, cada coisa de nós individualmente, né? Mas Ele cuida. E cuida dos nossos animais, com certeza. Então, vamos dar sequência. Eu fiz até resumir algumas coisinhas para não colocar pergunta e resposta, porque senão vai se estendendo muito, né? Só quando houve assim uma necessidade de apresentar também a pergunta. Então vamos acompanhar aqui esse resuminho e entender de uma maneira mais reduzida, porque esse assunto é muito grande lá no Livro dos Espíritos, essas diferenciações, né? Os animais progridem pela força das coisas, e é por isso que para eles não existe expiação. Isso a gente falou na semana passada, que eles progridem pela força das coisas. Nós progredimos como? Através das reencarnações, resgatando as nossas dívidas passadas, os nossos erros passados. Mas o animal não tem isso, porque olha aqui, ó, não existe expiação para ele. Então, um animal, ele não nasce e ele não sofre o que ele sofre por conta dele estar resgatando algum erro, igual a nós. Nós resgatamos erros do passado porque nós erramos. Mas nós erramos por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Quando nós não fazemos boas escolhas elegantes, né? Que a palavra escolher, né, bem, resultou aí, né, no que nós entendemos sobre elegância, que a raiz dela quer dizer elegância também. Então, quando nós não fazemos isso com elegância, nós vamos ter que endireitar essa situação, né? É igual quando a gente sai de casa aí, né, de uma forma que a gente não se preparou muito bem, ou então não quis se ajeitar, nem nada, aí saiu tudo desarrumada, aí vai ter um momento que a gente vai se olhar e falar assim, não, eu tenho que entrar num local aí, dar um jeitinho nisso, desvirar a roupa que está do lado avesso, botar a roupa direito, porque não dá para ficar dessa maneira, né? Então nós fazemos as nossas escolhas erradas e a gente tem que consertar. Se a gente não conserta, a gente não evolui. Então a gente vai ter sempre algo para expiar ou para provar até que nos tornemos espíritos puros. Mas os animais não erram. Já que eles não erram, eles não têm que responder por nada. Eles são guiados por instintos. Então, como eles evoluem? Pela força das coisas. Eles adoecem. E um parêntese aqui, importante para a gente analisar, quem tem seus animaizinhos em casa. Parte é da natureza, do aprimoramento da natureza, porque o laboratório do plano espiritual está sempre em ação. Então, parte do sofrimento, parte das doenças, né, tem muito a ver aí também com essa elaboração. Então, eles usam, né, juntam os espíritos, o útil ao agradável. Então, no caso, as doenças dos nossos animais, dos nossos pets, né, quando estão aí na nossa casa, a doença que eles apresentam também tem muito a ver com as nossas necessidades evolutivas.
aquele animal que está ali doentinho, muitas vezes, ele está nos ensinando coisas, ele está precisando que nós sejamos caridosos, mais caridosos, e ele então está necessitando da nossa atenção, do nosso trabalho. Então não vamos achar que as doenças dos nossos pets, dos nossos animais, são só deles, não, são nossas. A grande maioria são nossas, é para nós. É para nós que às vezes eles apresentam alguma doença. Então quando a pessoa pensa que ela pode, desde o início, assim como acontece muito, né? Mais do que a gente imagina, quando um animal adoece, principalmente câncer, os animais hoje estão tendo muito câncer, muito. Tá assim absurda a quantidade de animais apresentando essa doença, né? Então, é atribuída à ração, pode ser, porque nós também, a nossa alimentação não está boa, e os nossos processados e ultraprocessados que nós colocamos dentro da nossa casa contribuem, não estou dizendo que eles vão provocar, mas contribuem para que nós adoeçamos. E os nossos pets, a mesma coisa, né? Um animal, ele não foi criado para comer ração, para comer isso, ele não foi criado para comer isso. Né? Aquela coisa industrializada, ele está na selva, ele está lá no mato, na floresta, ele caça. Né? Ele é um animal que não está habituado com essas atitudes domésticas que a gente imprime na vida deles. Então eles adoecem muito. Então né, a gente tem responsabilidade ali. Aí um animal pega um câncer, aí está num estágio aí 2, por exemplo, 3, mais grave ainda, que às vezes eles não demonstram antes, quando a gente vai ver já está assim adiantadinho. Tem raças que isso acontece, né? Aí logo que se pensa, o dono às vezes pensa na eutanásia. Pensa logo na eutanásia. Porque eu não quero ver meu animal sofrer. Ninguém quer. Ninguém quer. Mas nós temos que confiar na providência divina. Porque a providência divina, ela não atua só em nós, ela atua também nos animais. Então, um animal, ele não tem que sofrer para resgatar nada, mas ele passa por dificuldades, ele passa por problemas para que ele também possa se desenvolver aquele princípio espiritual que se tornará um espírito humano. Então, aquele animal que está ali, que adoeceu, ele tem que receber de nós todos os cuidados, tudo que nós ofereceríamos ao ser humano. Médico, né, os veterinários, remédios, exames, tudo que ele precisa. Claro que numa situação dessa de câncer, ele não vai talvez ficar bom dependendo do grau e também do tipo de câncer. Ele pode não ficar bom, mas ele pode ainda, como nós, na nossa vida, a gente controla muito. Eu tive um conhecido, não era assim amigo de estar sempre junto, mas muito conhecido e que eu gostava muito. Ele teve um câncer de pulmão por 16 anos. Ele controlou um câncer de pulmão, que é um câncer bastante agressivo, por 16 anos. Então, quer dizer, existe a possibilidade da gente prolongar a vida. É importante porque nós precisamos dessa vida aqui para evoluir. E os animais também. Eles estão evoluindo um princípio espiritual. Então, se a gente corta a vida dele logo no início, que ele está com câncer, ele vai morrer de qualquer maneira, nós estamos interrompendo ali uma vida que ainda tinha que aprimorar aquele princípio espiritual ali na vidinha que ele tem ali. Porque a vida dele não foi dada por nós, foi dada por Deus, igual a nossa. Então a gente interrompe esse ciclo dele também. Mas a gente não está fazendo mal, às vezes a gente tem medo que ele sofra e o animal não fala, tudo isso. Mas nós temos recursos, se tiver recurso para aquele animal dentro da nossa casa, todo o tratamento deve ser oferecido a ele para salvar a vida dele, como nós faríamos com uma pessoa. Todo o tratamento, a gente não pode negar isso a ele, ao animal.
Aí está num estágio muito avançado, ele não está mais muito bem, mas tem remédio para ele melhorar a dor dele? Tem recurso ainda para ele prolongar a vidinha dele, ainda que vai nos dar muito trabalho e despesa? Tem. Então vamos aguardar. O próprio animal nos mostra que não tem mais jeito. Ele vai dar o sinal dele. Ele vai dar. Quando ele não tem mais condição, porque ele está muito ruimzinho, o veterinário dá. O veterinário fala, olha, está num estágio que ele só está sofrendo muito e a gente não tem mais o que fazer. O remédio não vai mais fazer efeito. O analgésico não vai mais fazer efeito. Né? Às vezes ministra até morfina, não vai mais fazer efeito. Então ele vai sofrer. Aí sim, naquele ponto ali, nós não estamos nos livrando do nosso amor ali. Porque esses animais são amores muito grandes na vida de quem os tem, ou pelo menos deveria ser. Nós não estamos querendo nos livrar daquela vida, daquele trabalho, daquela despesa. Nós não estamos querendo isso. A gente só não está querendo mais que ele sofra. Aí que entra a nossa ação. A ação de quem tem que proteger. Não é assim com a providência divina? A providência divina nos oferece tudo o que a gente precisa para a gente viver. Todas as nossas necessidades são providas por Deus. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. A providência divina atua no animal, também oferecendo tudo o que ele precisa, mas através de quem? Através de nós. Então, da mesma maneira que a gente dá um recurso a ele, para ele viver e para ele melhorar, a gente tem que dar também aquele recurso de cessar quando não tem mais jeito. É quando não tem mais jeito. O veterinário chega e fala, olha, não está mais fazendo efeito nem a morfina, não está. Aí já está na hora, ele vai mesmo, às vezes ele vai. Eu estou falando isso por experiência própria, porque foi assim com a minha. Eu sabia que ela não tinha mais retorno, sabia. Mas eu fui até onde eu podia ir. Até onde eu podia ir. Chegou naquele momento, ele virou para mim e falou assim, olha, não tem mais jeito. Ela tá, agora começou, espalhou para tudo. E ela não tá mais conseguindo respirar direito. Aí, aquele momento ali, a gente precisa repensar a nossa atitude, né? E a providência divina também não vai nos faltar, como não faltou para mim, nem para ela. Aí, como ela não ia, fiz muitas preces, pedi muita ajuda. Como ela não ia, eu falei, bom, então chegou a hora de eu tenho que passar por isso. Senão não estaria nessa situação. Eu tenho que passar por esse sofrimento aqui, né? Senão não estaria naquela situação ali com ela. Então, fomos até. Aí, estava marcado para as 4. A visita do profissional do veterinário estava marcada para as 4. Quando foi 3h30, eu me afastei um pouquinho dela para tomar um café, porque eu estava sem nada, né? E já era tarde, era 3h30 da tarde. Foi eu sair. A menina que estava me ajudando naquele dia lá em casa, aí ela me chamou, ela falou, dona Sueli, Belinha parou. 3h30, faltava meia hora para eles chegarem lá. Olha só a bênção, a providência divina atuando ali. Eles me levaram até o ponto máximo, vamos ver até onde ela vai, né? Com a doença do amor, né, da vida dela. Vamos ver até onde ela vai. E eu fui até onde eu achei que podia ir. Chegou ali, eles estavam na hora dela. Aí sim. 3h30 ela foi e eu não tive que passar por aquela dor de vê-la partir pela minha mão, né? No caso, pela minha vontade, embora sabendo que estava no final. Então nós temos que confiar na providência divina. Mas se a gente tiver que fazer, vamos fazer. Porque aí nós somos responsáveis por eles. Aí a gente não tem mais que deixar sofrer. Mas aí quando não tem mais recurso, nenhum, já foi dito que não tem. Agora, quando a gente quer se livrar de um trabalho, se livrar de uma despesa, né, de cuidados e de outra, até mesmo de ver o animal ali naquela condição, mas a gente se está passando por isso que a gente precisa.
Então aquela expiação não é dele, do animal, é nossa. Tá aqui, ó. Não existe expiação para o reino animal. Então as dores do nosso pet, dos nossos animais, são nossas. É para nos ensinar alguma coisa. É para trazer para a gente lições de vida valiosas. Porque como eles são resilientes, como eles são fortes, né? E a gente, às vezes, por causa de uma dor numa unha, a gente vai para a cama, né? E eles estão ali resistindo. É lição o tempo todo que eles nos dão. Então, os animais na nossa vida têm uma importância que a gente não pode nem imaginar a importância que eles têm na nossa vida. Por isso, eles merecem de nós o mesmo que nós faríamos por um filho, por um pai, por uma mãe. Porque eles estão no reino da inteligência inferior, mas eles são nossos mestres, eles nos ensinam, porque Deus é imaterial. Deus não tem mão para nos tirar das dificuldades. Ah, foi a mão de Deus que afastou. Deus não tem mão. A gente fala assim, mas é metáfora, né? Ah, mas a voz de Deus eu ouvi. Também não ouviu, porque se ouviu, procura um profissional, porque pode ser esquizofrenia, porque Deus não tem voz para falar com ninguém, né? Então Deus não tem boca, não fala. Então como Deus fala conosco? Como é? Através dos nossos pensamentos, das intuições, de um amigo nosso que bate na nossa porta, do animal que está dentro da nossa casa mostrando lealdade, resiliência, amor incondicional. Tudo que nós temos que ter pela razão, eles têm por instinto. Não sabem que tem, mas nós temos que desenvolver isso pela razão, porque nós sabemos que temos. Então, eles são verdadeiros mestres dentro da nossa casa. Então, Deus fala conosco através deles, fala conosco através da pedra que está ali na rua, que se a gente não tiver cuidado, chuta para ver para onde que vai a unha, né? Então fala com a gente, até tenha paciência, tenha educação, não chuta não. Até a pedra ensina. Então a gente precisa entender a dor e o sofrimento do animal como lição de vida para nós, e não vamos interromper isso antes da hora. Porque quando a gente precisar fazer mesmo, a providência vai atuar. E se a gente não tiver que passar por essa dor, o animal acaba indo antes da gente fazer alguma coisa. Como aconteceu comigo, e eu desejo que aconteça com todos de vocês que tem. Porque realmente é bem mais tranquilo. E aí foi, porque foi, né? Parou. Quando a gente tem que provocar, é uma dor muito grande para a gente. Mas embora isso tenha às vezes que acontecer, quando acontece, a gente tem que pensar, eu não estou matando, eu estou tirando da dor que não tem mais como ser amenizada. Aí é outra história. Então, aqui também, o homem é um Deus para eles. Olha só, nós somos deuses para os animais. Quando nós vemos Deus, nosso Pai amoroso, a gente sabe que Ele não vai fazer nada de mal para nós, que ainda quando a dor e o sofrimento bate em cima da gente, não é pela vontade dEle que isso está acontecendo, é uma oportunidade de fazer um resgate de um erro passado. Mas Ele nos dá, de qualquer maneira, alguma forma de amenizar um pouco aquilo, de suavizar aquela dor e aquele sofrimento. Nós somos esses deuses para os animais. Nós somos Deus para eles. Então é em nós que eles buscam a segurança. É em nós que eles buscam o amor, o mesmo que eles estão dando. Então a gente precisa entender que para eles, isso aqui está escrito no livro dos Espíritos, o homem é Deus para eles. Como antigamente os espíritos foram deuses para os animais. Então nós não podemos fazer nenhum mal a eles. Se nós somos Deus para eles, nós temos que oferecer para eles o que há de melhor. O que há de melhor. Ninguém é obrigado a ter um pet na sua casa. Ninguém é obrigado a ter um animal na sua casa. Mas se tem, dê a ele o melhor, porque você é Deus para ele. A gente não pode deixar isso
né? Vago assim, nós somos Deus para eles. É em nós que eles buscam tudo, assim como tudo nós buscamos em Deus, nosso Pai amoroso, né? Os animais têm a inteligência da vida material, mas nos homens a inteligência produz a vida moral. Os animais têm lealdade, têm todas as virtudes que nós temos que adquirir. Por instinto, eles não sabem que eles têm. O animal não sabe que é bonzinho. Ele não sabe nem que ele está sendo leal, ele não sabe o que é isso, o que é lealdade, o que ele é. Ele simplesmente é, porque ele é instintivo. Então, isso é coisa divina. Agora, nós temos que desenvolver essas virtudes por conta da boa escolha com o livre-arbítrio que a gente tem. Aí sim, então no nosso reino, essa inteligência produz a vida moral. Porque o animal, ele não tem moralidade, ele não entende isso, ele não sabe, ele é amor puro, ele só faz o bem. Ele só faz o bem. Vocês podem reparar, eu sempre reparo quando tem programa Animal Planet, eu gosto de observar, de ver, assistir algumas coisas. Nem na selva um animal faz o outro sofrer. Ele não faz. Ele mata porque ele tem que comer a cadeia alimentar. Se ele não comer, ele também não cria, não reproduz e a raça entra em extinção. Então ele tem que caçar, ele tem que comer. Aí ele tem que matar. Mas reparem, observem como eles matam. Eles matam instantaneamente. Eles não ficam fazendo o animal sofrer, não. Eles vão aqui, ó. Eles vão aqui, é numa mordida só. O animal nem vê que morreu. Eles são perfeitos ali naquele bote que eles dão. Porque a intenção deles não é maltratar, nem fazer mal. Eles querem comer, eles estão com fome. É a cadeia alimentar, isso é a parte deles. Agora, olha que diferença do ser humano. Tortura os seus semelhantes. Eu não estou nem falando dos animais, né? Porque a crueldade com o reino animal é uma coisa horrorosa. Eu não estou nem falando da maldade do homem no reino animal, com o reino animal, não. Estou com a própria semelhante, com a própria espécie, tortura filho. Então a gente está num período difícil. Ah, mas é de se surpreender com isso? Não. Somos espíritos inferiores, somos imperfeitos, precisamos aprender. Somos filhos de Deus e Deus ama todos. Deus ama tanto o verme na terra, quanto o anjo no céu que o representa diante do verme. Essa fala, inclusive, é de Emmanuel, essa frase, que eu adoro. Eu adoro que ela é perfeita, ela é bonita, não é? Então, mostra a solicitude de Deus com todos os seres da criação, com tudo que existe da criação. Então, é aí que eu recomendo realmente que a gente reavalie as nossas atitudes diante daqueles animais, daqueles que estão ali convivendo. Às vezes não está nem na sua casa, mas está na rua, está em volta, não é? Comentário de Kardec. O espírito encarnando-se no corpo do homem transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Então, olha, as duas naturezas existentes no homem oferecem a natureza animal e a natureza espiritual. Essa questão aqui é um comentário de Kardec na questão que Kardec pergunta se os humanos têm duas almas, porque tem hora que age como animal, tem hora que age como humano. Então eu não botei aqui porque ia pesar o nosso encontro, a gente não ia nem terminar, e o que mais interessa está aqui no comentário de Kardec, ó. As duas naturezas, ó, o espírito encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. A natureza animal que o homem carrega vai oferecer, vai dar ali uma agressividade, às vezes uma atitude que nem o animal teria. E tem a natureza espiritual que vai dar a ele
esses sentimentos, né, que ele vai aprimorando e elevando. Umas provêm dos instintos da natureza animal, outras das impurezas do espírito encarnado. Porque o espírito encarnado, ele é um espírito cheio de impureza, imperfeito, inferior, no plano que nós estamos. Então é assim, isso faz parte do caráter, Caráter todos nós temos. Às vezes a gente fala assim, fulano, não, faz negócio não, fulano não tem caráter. Ele tem, todos têm. Todos nós temos caráter. Agora, existe o mau caráter e o bom caráter. Aquele caráter que ainda está distante da moralidade e aquele que já está entendendo que precisa de ser bom, né? Então, essas duas naturezas existem no homem e a gente tem que lutar contra isso, né? O espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais, ele carrega essas impurezas. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Aí ele vai se libertando dessa natureza animal que ele carrega. Não é outra alma, é apenas uma natureza animal. Aquela natureza que os animais têm, mas que eles não têm por maldade. Eles têm por sobrevivência, por necessidade de sobrevivência e manter a espécie. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino, que é o destino da felicidade plena. Mas para que a gente tenha felicidade plena, nós precisamos de ter responsabilidade plena também. Porque nós não podemos dar liberdade a quem não tem responsabilidade. Só vai fazer bobagem, né? E vai cada vez atrasar mais a sua caminhada evolutiva. A inteligência do homem e a dos animais emanam de um princípio único. Mas do homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. O princípio é o mesmo, tanto para o reino da inteligência inferior quanto da inteligência superior. É a mesma coisa, é o mesmo princípio, a fonte é a mesma. Só que no homem ela passou por esse processo e aí ele ficou muito mais elevado que o animal. Tanto que a distância entre o homem e Deus é a mesma distância entre o animal e o homem. É a mesma coisa. Então, olha que distância grande, mas aqui explica isso, ó. No homem, ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Porque já estava na hora, aquele princípio espiritual que aquele animal animou, em todos os reinos que ele passou, e já falamos aqui que ele não termina na Terra. O animal mais inteligente da Terra está longe ainda de ter condições de se tornar um espírito humano. Ele vai tomar corpo, ele vai encarnar em mundos evoluídos, que também tem o reino animal. Então, quando a gente ouve falar que o animal, aqui inclusive, se ainda não passou, vem ainda. O animal é sempre animal? Ele não vai ser homem? Não vai. O animal, não. Um cachorro, um cavalo, um macaco, por mais inteligente que seja, ele nunca vai ser um homem. Porque o princípio espiritual dele é do reino da inteligência inferior. Ele está aprimorando esse princípio. Mas esse princípio é que vai se tornar um espírito humano. Não é o cachorro, o cavalo, o camelo, não é o bicho. É o princípio que está ali animando aquele animal. Então ninguém foi um cavalo, ninguém foi um cachorro, mas o princípio espiritual que animou o cavalo, que animou o cachorro, foi passando para outros mundos, animar outros animais mais evoluídos que na Terra, até que ele faça toda a evolução dele neste reino. Ali termina para ele. Ele não se torna um homem. O princípio espiritual é que vai evoluir nas mãos do Criador para se tornar um espírito humano.
Então não existe aquela transmigração direta. Quando o capítulo que a gente vai ver semana que vem, Metempsicose, explica isso também, né? Então o animal, ele vai ser sempre animal. Sempre animal. Ele só vai deixar de ser animal quando aquele princípio espiritual chegar no ápice da evolução, aí ele vai para as mãos do Criador se tornar um espírito humano. Mas então sempre vai haver o reino animal. Sempre vai ter. Mas o princípio espiritual que está vivendo e atuando nesse reino é que vai evoluir. Esse princípio é que vai evoluir. Mas há necessidade de ter sempre o reino animal. Por quê? O reino animal é que faz, ajuda, né? Contribui no final ali para a elaboração desse princípio. Isso aí está aqui, a gente vai chegar lá. Então, a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea. Cumpre o espírito essa primeira fase numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então, quando esse princípio espiritual que anima os animais, quando ele chegou no ápice da sua evolução, ele vai parar ali, vai sair desse reino da inteligência inferior, o princípio espiritual vai ser manipulado pelo Criador, porque ele cria incessantemente, aí ele vai se tornar um espírito humano. Quando isso acontecer, esse espírito humano, ele vai fazer a sua caminhada em mundos mais inferiores que a Terra. Porque a Terra, ela já é um mundo de provação e expiação. É o segundo na escala dos mundos. Ela não é um mundo primitivo. Ela já é um mundo de provação. E o que quer dizer? Os espíritos que reencarnam na Terra são espíritos que já viveram muito a ponto de usar mal o livre-arbítrio e desenvolver o mal em si. Fizeram coisas que não deviam, cometeram erros que precisam de ser resgatados. Então não é o mundo das primeiras encarnações desses espíritos, recém-saídos das mãos do Criador, simples e ignorantes, já tem livre-arbítrio, mas não adianta jogá-los no mundo de provação e expiação, porque eles são muito primitivos. Então eles têm que fazer a caminhada deles em mundos mais inferiores que a Terra. Mas alguns, segundo os espíritos falam, podem até começarem pela Terra, a gente vai passar lá. Então olha essa pergunta, eu deixei a questão para a gente analisar. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Tudo que a gente já falou já deu para ver que é. Todas as questões que nós já passamos já deu para ver que é. Mas olha a atenção de Kardec. Olha a preocupação de Allan Kardec em deixar isso muito claro. Por quê? Porque a gente precisa entender que os animais são seres da criação que estão aprimorando o princípio para se tornar espíritos humanos. E cada maldade no reino animal, há uma interrupção daquele princípio ali, naquela vida dele ali, né? Então, olha só. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Quais são os seres inferiores da criação? Desde lá do reino mineral, vegetal, depois o animal. Esses são os reinos inferiores da criação, né? Da inteligência. Aí eles dizem assim: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e que tende à unidade? Eles aqui, aí eles falam para cá, mas já não te dissemos isso, já não falamos isso. Mas Kardec insistia, né? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora. Tá vendo aí? Tá escrito, não sou eu que falo, né? Que o princípio inteligente se elabora, se individualiza
pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Aquilo que a gente acabou de explicar aí, vai passando pelos reinos, chega no fim, evoluiu tudo que tinha que evoluir naquele reino, aí sim, ele passa por uma transformação que é feita pelo Criador e se torna espírito. E aqui continua esse texto, ó, essa resposta. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal, e a responsabilidade dos seus atos. Está vendo? Até ali ele não tinha isso, como os animais não têm. Né? Até ali ele não tinha essa responsabilidade, ele não tinha isso, porque ele era guiado por instintos, porque ele não era espírito, ele era princípio espiritual. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois da juventude, por fim a idade madura. É uma analogia que eles fazem com a questão, por exemplo, a criança, o bebê nasceu, ele parece uma folhinha em branco, né? Ele não é, porque o espírito ali é milenar, mas na vida agora ele é, porque ele tem que reaprender algumas coisas. Né? Ele ainda não fala, ele enxerga e ouve, mas ele ainda não fala, ele tem que aprender a falar. Então ele ali parece que ele é uma folhinha branca, parece que ele não sabe nada. Aí ele vai se desenvolvendo, ele vai tornando uma criança mais desenvolvida, mais cheia de conhecimentos, vai passar pela adolescência, vai para a idade adulta, e assim é com o espírito. Ele também vai saindo daquele estado de simplicidade e ignorância, e vai se aprimorando, adquirindo conhecimentos até se tornar um espírito puro. Então é uma analogia que os espíritos fazem aqui para Kardec. Continuando essa questão, ó. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Quer dizer, todos trabalham juntos, em cooperação. O verme lá na terra, a minhoquinha lá na terra, está fazendo o trabalho dela para que a semente, a hora que cair ali, possa explodir, entre aspas, morrer, para nascer uma árvore imensa. Imaginemos quando a gente corta uma maçã em casa, tem que jogar a semente fora, né? Porque semente de maçã tem um veneninho ali, que é nocivo para a gente e para animal também, não pode dar. Semente de maçã tem que descartar, não pode entrar no nosso alimento. Aí a gente corta uma maçã, tem lá algumas sementes que nós vamos descartar, ou quem tem lugar vai plantar 3, 4, 5, 10 sementes, não sei quantas sementes tem ali. Cada semente daquela vai dar uma árvore, uma macieira, com quantas maçãs? Cada umazinha daquela. Então não tem nem como prever, como imaginar quantas. Então olha só, a cooperação. Mas para que ela germine, não é só pegar e enfiar em qualquer lugar, não. Né? Não é toda planta que a gente pode colocar como uma suculenta, que você tira uma folhinha dela e enfia na areia, ela vai brotar. Tem planta que precisa de ser trabalhada, tem que ter um solo, né? Tem que ter um solo com humus, cheio de minhoquinha, né, Valéria? Valéria sabe muito bem disso. Aí, para que ela possa cair naquela caminha bonita e cheia de nutrientes, e aerada pelos vermezinhos, para ela germinar. Então, o germe ali vai germinar com o auxílio de quem? Do verme, da minhoca, que está ali na terra. Então, é um sistema de cooperativismo.
É uma lição de vida para nós, porque a gente não coopera um com o outro. A gente quer pisar no outro para aparecer mais. A gente não ensina, às vezes, o que sabe. Quantas pessoas... Eu tenho uma amiga que ainda falou assim, você que gosta de culinária, eu tenho uma pena de não ter conseguido a receita de um biscoitinho da minha avó, mas ela dizia que não ia ensinar para ninguém, que aquilo era um segredo de família. Aí morreu, levou com ela. Morreu a receita, morreu o biscoito, ninguém mais vai aproveitar. Falta de quê? Né? Não é por maldade, não, é uma coisa que a gente às vezes não consegue explicar. Eu uma vez perdi meu caderno de receita. Fiquei doida, porque eu adorava meu caderninho de receita. Hoje tem tudo na internet, mas eu adorava minhas receitinhas. Perdi, sumiu. Acho que foi na mudança, sei lá o que aconteceu. Na hora eu fiquei assim assustada, mas depois eu falei assim, vou fazer rapidinho, porque todas ali eu já dei para os amigos. Então eu fui telefonando e eles foram mandando para mim. E eu refiz o meu caderno. Se eu não tivesse distribuído minhas receitinhas, que eu não criei, eu recebi de alguém, não eram nem minhas, né? Então, gente, cooperativismo está na natureza. Os animais cooperam entre si. A formiga é cega, ela coopera com as amiguinhas para carregar as coisas para o formigueiro. E nós somos os únicos da inteligência superior que ainda não entendeu que tem que cooperar, que tem que ser solícito com o outro. Porque nós aprendemos o que não sabemos, mas temos que ensinar o que a gente já sabe. É cooperação isso aí. É cooperar para não morrer, né? Cooperar para não morrer. Então é preciso compreender, aprender isso com os animais. Então reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Olha esse pronome indefinido aí. Todas. Todas é todas. Não é uma ou outra. Não é aquela ou aquilo. Não. Todas. Então, se ele estende a sua providência a todas as criaturas, quem somos nós para não fazer isso? Certo? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, como a gente falou naquela outra questão, né? O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Né? Então Deus pode fazer isso até para testar, né, o próprio espírito que ele está criando ali, está dando aquele presente maravilhoso, o livre-arbítrio para cada um, né? O espírito do homem, após a morte, não tem consciência das existências que precederam lá atrás. Aquelas, quando ele foi criado simples e ignorante, e ele foi para mundos primitivos, ele não tem mais consciência disso. Ó. O espírito do homem após a morte não tem consciência das existências que precederam para ele o período da humanidade, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Então lá, quando ele foi criado simples e ignorante, ele foi para um plano primitivo, depois aquilo ali fica no esquecimento. Quando Brian Weiss fez aquela regressão de memória com a sua paciente, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, ela foi regredindo, chegou a um ponto que ela falou para ele, eu não lembro mais, não posso mais continuar para trás. Então, porque para trás ia ser esse tipo de existência aqui em mundos primitivos, nas suas primeiras. Da mesma maneira que nós não lembramos a nossa vida. A gente lembra se fizer uma regressão à vida passada. Quando a gente fala regressão à vida passada, é essa agora.
essa vida que a gente tem, até o útero materno. Porque para outras isso vem no plural. Regressão a vidas passadas, aí é plural, aí é para outras vidas antes dessa. Mas regressão de memória à vida passada, essas que são feitas nos consultórios para ver uma fobia ou outra que às vezes a pessoa tem, essa aí é a essa vida mesmo. Aí fazendo essa regressão, o espírito pode ter alguma noção do que ele passou na hora do parto, porque o espírito está ali, né? Não está dormindo. Do que se passou no primeiro ano de vida dele. Ele pode até lembrar de alguma coisa, mas só dessa maneira. Normalmente ele não lembra. E ainda assim, mesmo sob hipnose, às vezes ele não consegue lembrar nada. Da mesma maneira que o espírito também não consegue lembrar das encarnações que precederam ao seu período de humanidade, né? Mas pode conservar traços do que foi. Veja bem, ele não conserva, ele não lembra daquelas vidas, mas ele pode conservar na memória dele algum traço do que ele foi. Traço não quer dizer a vida, né? Mas pode conservar traços do que foi, dependendo da distância que separa os dois períodos e do progresso que ele já realizou. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do seu estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Mas aí, olha aqui, ó. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Quer dizer, desenvolvendo o livre-arbítrio, esses traços desaparecem. E isso cai no esquecimento. O homem é um ser à parte na ordem da criação. Porque está lá dizendo que muitos espíritos falaram isso, e é verdade. Só que quando falaram, não explicaram. Então Kardec vem aqui explicar essa situação. Ó. O homem é um ser à parte na ordem da criação. Por que isso? Ó? Porque tem faculdades que o distingue de todos os outros e tem outro destino. Qual é o destino do homem? É o destino do animal? Não. O destino do animal é aprimorar um princípio inteligente que vai se tornar um espírito humano e depois. Qual é o destino então do homem? O animal termina ali a sua caminhada, se torna espírito humano, caiu no reino hominal pra gente, que não existe esse na ciência, não tem, né? Na biologia não tem esse reino, é só o animal. E para o homem, qual é o destino do homem? A perfeição relativa. Jesus não falou, sede perfeito como meu Pai, como nosso Pai Celestial é? Nunca vamos ser perfeitos como Deus, mas vamos ser perfeitos como anjos, mensageiros de Deus, numa perfeição relativa. Então, esse é o nosso destino. O animal não está destinado a isso. O animal está destinado a aprimorar um princípio que vai se tornar um espírito humano que está destinado a isso. Então, de qualquer maneira, ele está na cadeia, né? Porque tem faculdades que o distingue de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, olha só, esse é o nosso destino. Conhecer Deus. Por quê? Porque Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é soberanamente bom e justo. E nós fomos criados para a felicidade plena. E quando o espírito se torna puro, ele conhece o Criador. Quando ele se torna puro, ele compreende e entende o Criador. Essa é a nossa destinação. Cabe a cada um de nós apressar ou atrasar essa caminhada, né? Que a gente se pegue nisso aí e compreenda que só depende de cada um de nós chegarmos mais rápido a esse estado de pureza e de conhecimento e compreensão do Criador. Muita paz para todos.